Houve um tempo em que a humanidade mergulhou nas profundezas do átomo, desvendando segredos que mudariam para sempre o curso da história. Nesse vasto e perigoso mundo da física nuclear, uma esfera de plutônio ganhou um sinistro apelido: o núcleo do demônio. Durante os anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial, o núcleo do demônio foi destinado a se tornar o coração de uma arma terrível, uma bomba capaz de desencadear destruição em uma escala nunca antes imaginada. Após a rendição do Japão, essa esfera foi removida da bomba e utilizada em pesquisas nucleares, resultando em acidentes fatais para alguns físicos em laboratório. Entre 1945 e 1946, um desses incidentes provocou a maior dose de radiação já registrada em um ser humano. Surpreendentemente, ambos os acidentes foram causados pelo mesmo tipo de material, o plutônio-239, um isótopo altamente perigoso. Aqui está o ponto crucial da história. Ambas as ocorrências envolveram uma quantidade pequena, mas extremamente perigosa, de plutônio, apenas 6,5 kg, com um raio de apenas 44 milímetros. Essa configuração ficou conhecida como núcleo do demônio. Em 1938, pesquisadores alemães identificaram um fenômeno chamado fissão nuclear, no qual um núcleo pesado e instável se divide em fragmentos menores. Curiosamente, descobriram que a massa total dos núcleos resultantes era sempre menor do que a do núcleo original. Mas há algo sagrado na física, que são as leis de conservação de massa. A massa não pode simplesmente desaparecer. Então, para onde foi a massa que desapareceu? A massa e energia são o mesmo fenômeno. Parte dessa massa que foi perdida no decaimento é, na verdade, liberada na forma de energia para o ambiente, e nós observamos essa energia na forma de radiação e calor. Radioatividade é uma daquelas coisas que podem causar um estrago feio se não tivermos cuidado. Um acidente envolvendo substâncias radioativas pode ser fatal para as pessoas e irreparável para o meio ambiente. Um dos exemplos mais famosos é a cidade de Pripyat, com a usina de Chernobyl, que praticamente se tornou uma cidade fantasma até hoje por causa do estrago feito pela liberação de uma nuvem de radioatividade. Até hoje, a radiação é presente naquele lugar, inclusive tem um vídeo aqui no canal contando todos os detalhes deste terrível acidente. Clique no card acima e assista. Existem algumas formas de fazer esses núcleos se dividirem, e a mais conhecida é quando esses núcleos capturam nêutrons. O núcleo capturado fica duplamente pesado e instável, e então se divide. Mas várias dessas divisões também liberam nêutrons, que podem ser absorvidos por outros núcleos pesados, iniciando assim a tão famosa reação em cadeia. Foi aí que vários físicos, em 1938, perceberam que essa descoberta poderia levar à criação de uma arma nuclear poderosa, com poder de destruição nunca visto antes, justamente por causa da energia liberada nessas reações. Vários físicos se juntaram para escrever uma carta ao presidente dos Estados Unidos na época, pedindo que ele investisse no projeto em andamento do físico Enrico Fermi, que trabalhava com fissão nuclear e reações em cadeia. Outro acontecimento que contribuiu para isso foi a descoberta do elemento plutônio em 1941. Esses elementos se tornariam os principais na criação de armas nucleares. A partir daí, os Estados Unidos criaram um projeto focado nessa direção, o Projeto Manhattan, onde vários físicos famosos trabalharam, e quando chegou 1945, os Estados Unidos não só tinham criado uma bomba nuclear, como também a utilizaram 2 vezes em bombardeios sobre o Japão. A primeira bomba
tinha o código Little Boy e seu núcleo para a explosão da reação em cadeia era de urânio. Ela foi detonada em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. E a segunda, chamada Fat Man, tinha um núcleo baseado no elemento plutônio e foi detonada em Nagasaki no dia 9 de agosto do mesmo ano. O que poucos sabem é que os Estados Unidos já preparavam uma terceira bomba nuclear idêntica à Fat Man, e ela levou o nome de Rufus. Planejavam lançá-la alguns dias depois, mas com a rendição do Japão, os Estados Unidos cancelaram o ataque com a Rufus. O núcleo de plutônio que seria componente da bomba ficou no laboratório em Los Alamos. E se você pensa que por causa do ataque cancelado a Rufus nunca fez vítimas, está enganado. Por quê? Ela faria sua primeira vítima em menos de uma semana. Depois, com o núcleo de plutônio no laboratório, vários físicos começaram a fazer experimentos para entender melhor os processos de reação em cadeia. O físico Rheuri Daghelian estava estudando os limites até os quais o urânio poderia chegar antes de se tornar supercrítico e iniciar uma reação em cadeia. Sua ideia era colocar blocos de carboneto de tungstênio ao redor do plutônio, esperando que esses blocos refletissem os nêutrons emitidos pelo plutônio de volta para ele, e um dia ele decidiu fazer esse experimento sozinho, sem seguir os protocolos de segurança. Segundo investigações feitas depois, após colocar vários blocos, o sensor que deveria avisar se a massa estava se tornando supercrítica alertou que o núcleo estava próxima dessa massa. Então, rapidamente, ele tentou retirar o último bloco, mas acabou derrubando-o em cima do plutônio. Instantaneamente, uma luz azul surgiu do núcleo, juntamente com uma onda de calor. Ele rapidamente tirou o bloco de cima, mas o estrago já estava feito e ele já tinha sido exposto a uma dose letal de radiação. Inclusive, essa dose foi considerada a maior dose de radiação que o ser humano já recebeu. Ele teve graves queimaduras na mão que usou para retirar o bloco, foi hospitalizado com náuseas e 25 dias depois faleceu aos 24 anos por causa da síndrome aguda da radiação. Mas o acidente não impediu que físicos continuassem trabalhando com o núcleo. O experimento com o qual ele trabalhava era similar, mas em vez de colocar blocos, ele cobriu o núcleo com duas semiesferas, com potinhos entre elas, impedindo que se fechassem sobre o núcleo. Se elas se fechassem, os potinhos se moveriam, e ele preferia pessoalmente usar uma chave de fenda para impedir que as semiesferas se fechassem. Existe até uma história famosa de que o próprio Enrico Fermi disse que ele estaria morto dentro de um ano se continuasse fazendo experimentos utilizando uma chave de fenda. No dia 21 de maio de 1946, ele estava ensinando o experimento a um colega, o físico Louis Slotin, e a um grupo de físicos que trabalhavam no laboratório. E como previsto, naquele dia, a chave de fenda que ele usava para segurar as semiesferas escorregou, fazendo com que elas se fechassem sobre o núcleo, transformando-o em uma massa supercrítica e iniciando uma reação em cadeia. Ele também recebeu uma dose letal de radiação, e de acordo com pessoas que estavam presentes, as primeiras palavras de Slotin, depois de perceber que ele tinha recebido uma alta dose de radiação, foram: "Então é isso." Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é muito importante para nós. Até a próxima jornada!